Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, como sempre, é um enorme prazer ter a sua audiência. E bom, pessoal, no programa desse sabadão, dia 28 de dezembro, nós iremos comentar sobre a rodada de ontem. Tivemos uma boa rodada nessa sexta. Não foi uma rodada tão boa como a rodada de quinta, muito menos do que a rodada de Natal, né, que foi um espetáculo. Mas foi uma rodada interessante, né? Tivemos alguns jogos bons, tivemos uma baita de uma virada, né? Uma baita de uma virada. Tivemos um ou outro atropelo e tivemos tranquilamente um dos piores jogos dessa temporada também. Vou te falar um negócio, hein? O show de horror que foi esse Warriors e Clippers. Brincadeira. Te falar, quem parou pra assistir esse jogo, cara, foi um guerreiro, viu? Foi um guerreiro, até porque essa tragédia aí foi acabar depois das 2 da manhã. Então, realmente, foi uma prova Pô, assim, o cara que assistiu esse jogo sem ser torcedor ou de Warriors ou de Clippers se provou um verdadeiro fã de NBA. Ali foi uma aprovação pro fã de NBA, porque, cara, horrível, mano. Realmente foi uma coisa bem feia. Mas, enfim, foi uma rodada interessante. Nesse vídeo eu vou comentar, então, sobre os jogos. Depois vou comentar sobre algumas notícias que saíram ontem, incluindo a notícia da demissão do Mike Brown, treinador do Sacramento Kings. Eu sei que tem muita gente ansiosa para saber a minha opinião sobre a demissão do Mike Brown, então no final eu vou comentar sobre. Mas assim, eu não vou falar nada que eu já não tenha falado durante a cobertura da temporada. Eu já venho falando há um tempo sobre o trabalho ruim do Mike Brown. Então, minha opinião não vai ser surpresa pra ninguém. Enfim, vou comentar sobre as notícias no fim e, basicamente, o programa de hoje será isso, tá? Então, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos e vamos começar esta bagaça. Roda a vinheta. Muito bem, então, pessoal, vamos iniciar o nosso programa de hoje comentando sobre os jogos de ontem e, para começar, falar sobre a bela vitória do Knicks em cima do Orlando Magic. Né, o Knicks enfrentou o Orlando Magic fora de casa, lá na Flórida, e conseguiu sair com uma bela vitória por 108-85, cara. Um jogo muito bom do senhor Jalen Brunson, considerando a baita defesa que o Magic tem. Cara, o jogo do Brunson foi muito bom. 26 pontos, 9 assistências, 11 de 21 no field goal. Cara, o Brunson jogou bola, viu? Jogou muita bola. Outro que jogou muito ontem foi o Josh Hart. Cara, que jogo do Josh Hart. 23 pontos, perdão, 13 rebotes, 2 steals, 2 tocos, 7 de 11 no field goal. Belíssimo jogo do Josh Hart. Jogou muito, mano. Jogou muito e o Knicks merecidamente saiu com a vitória. Segundo tempo do Knicks, inclusive, foi uma coisa muito boa. Dominou o Magic no segundo tempo. Essa é a verdade. Meteu 22-14 no terceiro quarto e 32-17 no último período. Realmente, segundo tempo espetacular do Knicks, que tá embalado, né? São 6 vitórias seguidas na temporada, time subindo na classificação, 21 vitórias até o momento, campanha 21-10. Vivendo grande fase o New York Knicks, mano. Grande fase. Próximo jogo, aí foi um atropelo. Né? Ontem o Celtics não tomou conhecimento do Indiana Pacers. Pacers que vinha de back-to-back, né? Vinha ali de derrota pro Thunder.
sofreu ontem um amasso. O Celtics passou-lhe o carro no TD Garden, 142-105 foi o placar. Jogo extremamente tranquilo para o Celtics. Em nenhum momento, mas assim, nenhum momento, o Indiana ameaçou o Celtics. Controle de jogo fantástico do Celtics do começo ao fim. O Jaylen Brown teve um dos seus melhores jogos na temporada. O Jaylen Brown ontem, o que ele fez com a defesa do Pacers foi uma sacanagem. 44 pontos, com 6 de 11 no perímetro. O Brown ontem acertou os primeiros 10 arremessos que ele tentou, velho. Fez de tudo. Matou bola de 3, matou bola no mid-range, conseguiu ali uns 2, 3 posters. Roubou bola a rodo, foram 4 roubos de bola. Cara, jogou pra caralho o Jaylen Brown. O resto do time acompanhou bem. Jason Tatum, mais um duplo-duplo. Perímetro do Celtics ontem foi maravilhoso. 20 bolas de 3 convertidas. Amasso. Simplesmente um amasso do atual campeão. 23ª vitória do Celtics. 17ª derrota do Pacers. Detalhe. Celtics sem Jrue Holiday e sem Porzingis, tá? Sem os dois, conseguiu esse atropelo contra o Indiana, que tá numa crescente, que vem jogando bem. Então, vitória muito relevante do nosso menino Celtics. Seguindo, tivemos o San Antonio Spurs vencendo a equipe do Brooklyn Nets por 96-87. Não foi uma vitória bonita do Spurs, não foi. Não dá pra dizer que o Spurs entregou um belo do basquete, não foi. Foi um jogo de muitos altos e baixos do Spurs, mas no fim os caras arrumaram um jeito de ganhar. O Wembanyama entregou uma atuação defensiva muito forte, mais uma, 6 tocos pro homem, 7 rebotes, e ainda contribuiu bem no ataque com 19 pontos, 3 de 6 no perímetro. Então, foi uma boa atuação do Wemby. É que, dadas as últimas atuações dele, a de ontem até parece que foi um jogo ruim, Porque o cara tá metendo 42 pontos no Madison Square Garden, metendo 9 tocos. Então, um jogo de 19 pontos com só 6 tocos parece até pouco pro Wemby, mas foi um jogaço dele. Mais uma atuação muito boa. Vale também o destaque pro Julian Champagne. Meteu 18 pontos, 5 de 7 no perímetro, fez um jogo ok. E mais uma vitória de San Antonio. San Antonio vence a sua 16ª na temporada e vai aí se consolidando na briga por pós-temporada. Próximo jogo aqui foi cinema. Isso aqui foi cinema, irmão. Minnesota Timberwolves e Houston Rockets foi o melhor jogo da rodada, um dos melhores jogos dessa semana. Minnesota chegou ali nos últimos 3 minutos de jogo, gente, perdendo por 110-98. 110-98, assim. Jogo perdido já. Só que aí o Anthony Edwards resolveu jogar e, em contrapartida, o Houston parou de jogar. O Houston derreteu nos últimos 3 minutos de jogo e cedeu uma run de 15-2. Exatamente. Nos últimos 3 minutos de jogo, o Houston, que ganhava por 110-98, tomou um 15-2 na cabeça. E aí, com uma bola de 3 fantástica ali do Anthony Edwards no final, step back absurdo, o Minnesota conseguiu selar uma das maiores viradas da história da franquia. Essa foi o maior comeback do Minnesota desde 2003. Desde 2003. Foi inacreditável o que aconteceu. Inacreditável. Uma vitória gigante do Minnesota. Anthony Edwards, pra mim, foi o cara do jogo. 24 pontos, com 4 de 8 no perímetro. E repito, aquela última bola que ele matou foi surreal.
Nossa, eu tô revendo aqui o lance. Aqui eu não posso mostrar pra vocês, porque senão eu vou tomar um belo de um copyright. Mas foi surreal, cara. Faltando 20 e poucos segundos, step back. Nossa, que bola, cara. Que bola do Anthony Edwards. Que jogador é o Anthony Edwards, né? Jogando muito, cara. Em meio a todo o caos que tem sido o Minnesota nessa temporada, ele tem sido o cara que tá mantendo o time ganhando. Óbvio. Ontem teve muita ajuda, não tem como. O Julius Randle, jogaço do Julius Randle, 27 pontos com 5 de 6 no perímetro. O DiVincenzo teve, discutivelmente, o seu melhor jogo na temporada, 22 pontos com 6 de 10 para 3. Foi muito importante. A defesa do Minnesota fez um trabalho absurdo, né? Óbvio que a gente vai falar bastante sobre o derretimento do Houston, sobre a forma como o Houston colapsou, mas muito desse colapso, muito desse derretimento, teve dedo do próprio Minnesota. O Minnesota, sabendo que o Houston é um time que tem muitos problemas nas bolas de 3, simplesmente lotou o garrafão ali no final do jogo, não deixou o Houston infiltrar, tirou totalmente o Sengun da partida e obrigou o Houston a chutar para 3. E aí, o Houston não teve a competência de matar nada, de matar nenhuma bola no fim. E aí o Minnesota se aproveitou disso, teve o Anthony Edwards brilhando ali no final e conquistou essa vitória épica, essa virada épica. Que jogo, mano. Que jogo. Pelo Houston fica a lamentação por essa virada. Foi realmente um colapso do time ali no final. Eu tô vendo muita gente meio que culpando o Sengun pela derrota. E eu até entendo o porquê dessa cobrança. O Sengun errou alguns lances livres ali na reta final que não poderia ter errado, né? Não conseguiu fazer muita coisa ali no fim. Só que é igual eu falei, cara, o Minnesota lotou o garrafão. Tirou o garrafão do Houston. Não deixou o Houston infiltrar. E aí acabou com o jogo do Sengun. Se tivesse pelo menos alguém ali capaz de matar alguma bolinha de 3, talvez o Sengun tivesse conseguido produzir mais, porque o Minnesota ia ter que abrir um pouco mais a defesa. Só que não teve. Né? Van Vliet ali, cara, errou tudo ali no final. O Jalen Green não fez um bom jogo. Pegando aqui os números do Jalen Green, que vinha de um jogo muito bom contra o Pelicans, né? É importante falar isso. Mas ontem, cara, só 14 pontos em quase 40 minutos de jogo. Então, cara, eu entendo as críticas ao Sengun, mas eu acho que tem muita gente que tá na frente dele nessa lista de culpados pela virada. O Sengun meteu 38 pontos, cara. Porra, foda. É foda criticar um cara desse, né? Então, eu não concordo muito com essa galera que tá culpando o Sengun pela virada. Acho que sim, ele falhou em alguns momentos, mas eu acho que o coletivo do Houston foi, de fato, o grande culpado por essa virada. Faltou repertório pro time do Houston na reta final. E, principalmente, espaçamento de quadra, que é o grande calcanhar de Aquiles desse time do Houston. É um time que não tem espaçamento de quadra. E aí fica complicado. Enfim, grande virada do Minnesota, grande vitória do Wolves. O Wolves chega à sua vitória de número 16 na temporada. E o Houston sofre sua 10ª derrota. Seguindo, tivemos mais uma vitória do Memphis Grizzlies. Né, o Grizzlies que sapecou 155 em cima do Toronto. Ontem, enfrentando o Pelicans, meteu simplesmente 132 pontos. Esse ataque é um absurdo, mano. Esse ataque é um absurdo. Né? Nos últimos 2 jogos, o Memphis combinou para 280 pontos. É fantástico, cara. Isso é fantástico. Mais uma atuação ofensiva absurda. Ontem o JJJ teve mais um excelente jogo.
33 pontos, 5 rebotes, 4 steals, 3 tocos, 4 de 6 no perímetro. Pô, vou te falar, a temporada do JJJ ela é muito subestimada, hein, mano. Pouco tem sido falado sobre a temporada do JJJ. Ele tá tendo números muito bons. Eu iria até além. É que ele tá no Oeste, e aí a concorrência ali no garrafão é complicada. Mas em outras temporadas, cara, o JJJ estaria sendo cotado a All-Star, tá? Os números dele, o nível de atuação dele é nível All-Star. Tá jogando demais o JJJ. E ontem foi o grande nome do Memphis que conquistou a sua 22ª vitória. Memphis segue aí na caça do Oklahoma. E o Pelicans, né, mais uma noite padrão aí do Pelicans, derrota e é aquilo, né, velho? O Pelicans só tá esperando a temporada terminar. A temporada já foi pro beleléu há muito tempo. Um ponto que é importante destacar é a lesão do Ja Morant. O Ja Morant, infelizmente, deixou a quadra mais cedo por conta de um problema no ombro. Ele teve ali uma trombada com o Daniel Theis, se não me engano, e teve que deixar o jogo. E é uma lesão que preocupa porque foi o mesmo ombro que tirou ele da temporada passada. Então existe uma preocupação grande em relação ao Morant. Torcer para que não seja nada de mais grave, porque eu até falei sobre isso ontem, né, mano? A única coisa que falta para esse time do Memphis é saúde. É que os caras fiquem saudáveis, é que os caras joguem. Eu falei, mano, se esse Memphis não tivesse sofrendo tanto com lesões, mano, tava brigando, assim, tá brigando pela liderança, mas tava na liderança já. Já tava liderando o Oeste. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas disso, cara. O Memphis 100%, se tivesse 100% a temporada inteira, cara, o Memphis tava com uns 3, 4 jogos de vantagem pro segundo colocado no Oeste. Porque o time é muito bom. Tá muito encaixado. Esse ataque é fantástico, mano. Então, tomara que o Ja Morant não perca muitos jogos. Tomara que ele não fique fora por muito tempo. Porque... mano. Os deuses do basquete tem que dar uma folguinha pro Memphis. Tá ligado? Deixa os caras jogar um tempinho. Deixa os caras ficar pelo menos umas 2 semaninhas sem lesão. Porque é surreal o que tá acontecendo lá. Torcer para que tudo se resolva. Seguindo, tivemos o Dallas Mavericks vencendo o Phoenix Suns, né, no primeiro jogo aí, pós anúncio da nova lesão do Luka na panturrilha. Dallas conseguiu uma vitória importante em cima do Phoenix por 98-89. Foi um jogo onde o coletivo do Dallas se destacou, né? E aí eu não tô falando de 2, 3 caras. Eu tô falando do time inteiro, cara. O time inteiro do Dallas ontem foi muito guerreiro. Os caras tiveram uma entrega absurda. Absurda, principalmente depois do Naj e do PJ Washington terem sido expulsos, né? Inclusive, cara, que lance bizarro, né? Ou simplesmente o Naj e o Nurkic trocaram socos, velho. Trocaram socos. Essa foto é absurda. A carinha do Nurkic é surreal, pô. E o Nurkic que é assim, né? Tomou um soco do Draymond Green temporada passada. E ontem tomou mais um. Ou seja, galera anda gostando de bater no Nurkic, né? Surreal, velho. Surreal o que rolou. E aí a arbitragem, obviamente, expulsou os dois. E acabou expulsando o PJ Washington também de brinde. Achei injusta a expulsão do PJ, tá? Achei injusta. A do Naj e a do Nurkic, obviamente, justa pra caramba. Tinha que ter expulsado mesmo. A do PJ eu achei injusta. Não deveria ter expulsado ele. Mas, expulsou. E aí o Dallas teve que se superar ainda mais, mano. Já tava sem o Luka, perdeu 2 caras importantíssimos, principalmente na parte defensiva, e conseguiu se superar, mano. Conseguiu se superar, conseguiu sobreviver.
a tentativa de comeback ali do Phoenix no final, né? O Durant tentou ali ainda salvar a parada. Mas no fim, Dallas se sustentou, sobreviveu e garantiu uma baita vitória, mano. Baita vitória. Individualmente, até dá pra destacar, por exemplo, o Curry. O Curry terminou o jogo com 20 pontos. Só que o Curry, velho, ele começou o jogo muito bem. Só que depois também errou tudo que tentou, né? Então não foi lá um jogo tão consistente do Curry. Por isso que eu coloco a vitória de ontem totalmente na conta do coletivo. Individualmente não teve um grande destaque. O destaque mesmo foi o coletivo, foi a entrega dos caras, foi a dedicação, foi o engajamento de todo mundo ali na defesa. Esse realmente foi o grande destaque do Dallas. E é isso que o Dallas vai ter que fazer nesse próximo mês. Nesses próximos 30 dias aí sem Luka, o coletivo do Dallas vai ter que aparecer, mano. Como vem aparecendo, né? Como apareceu já em vários momentos onde o time já não teve o Luka nessa temporada. Infelizmente, a ausência do Luka tem sido recorrente nessa temporada no Dallas. E o Dallas, por conta da força do seu coletivo, tem conseguido sobreviver aos momentos sem o Luka. Então, nesses próximos 30 dias, é isso que o Dallas vai ter que fazer. Apostar no coletivo, todo mundo se entregando, e aí contar com o brilho individual do Curry em certos jogos. Ontem não foi o caso, ele não brilhou, mas na temporada o Curry já teve vários jogos absurdos. O jogo contra o Minnesota no Natal foi surreal. Então, é isso que o Dallas vai ter que fazer. É isso que o Dallas vai ter que fazer. Já o Phoenix, difícil achar uma solução, né? O time tá 15-15 nos primeiros 30 jogos da temporada. Coincidência ou não, é a mesma campanha que o Phoenix teve nos primeiros 30 jogos da temporada passada. É um time que não passa confiança. É um time que não consegue vencer, não consegue fechar jogos. É um time que tem ótimos talentos individuais. Kevin Durant ontem jogou muito bem. 35 pontos, 11 de 19 no field goal, jogou pra caralho. O problema é que o resto do time não ajuda. Bradley Beal ontem, 5 de 18 no field goal. Ty Jones, 1 de 5. Ty Jones jogou mal ontem, viu? Um dos poucos jogos ruins do Ty Jones na temporada. Nurkic foi expulso e também não estava ajudando em nada. Ryan Dunn, infelizmente, não está conseguindo contribuir mais no ataque como vinha contribuindo no começo da temporada, né? Defensivamente ele segue muito bem. Ontem roubou 3 bolas, mas ofensivamente ele caiu bastante rendimento. Ontem só 1 de 5 no perímetro. O que ajudou mesmo ontem o Durant foi o Royce O'Neal. O Royce O'Neal ajudou pra caramba. 4 bolas de 3, 2 tocos, mas o resto do time não tá ajudando. E o trabalho do Budenholzer, mano, regrediu, cara. Deu uma bela de uma regredida. Começou bem, time funcionando, mostrando coisa boa. Só que a partir do momento que o time perdeu o Durant e que agora perdeu o Booker, cara, as coisas desandaram de uma forma surreal. Então, complicada a situação do Phoenix Suns, viu? Bem complicada. A Phoenix tem tudo aí pra fechar o ano em baixa. Pra fechar o ano bem em baixa. Né? Enfim. Seguindo, terminando em penúltimo jogo, Cleveland Cavaliers enfrentou a equipe do Denver e deu show, cara. O Cleveland ontem aplicou uma masterclass ofensiva, aulas do ataque do Cleveland ontem, uma execução, uma produção surreal, né? Foram 149 pontos marcados pelo Cleveland ontem, num jogo que foi em Denver, tá? Jogo no Colorado, na casa do Nuggets. Cleveland foi lá e dropou 149 pontos, mano. Cara, esse ataque é inacreditável, velho. É inacreditável. O quarteto ali principal, cara, todos jogaram pra caralho. O Donovan Mitchell meteu 33 pontos. Evan Mobley, 26.
O Garland, 25. E o Jarrett Allen meteu um duplo-duplo de 22 pontos e 10 rebotes. Porra. Cara, surreal, cara. Surreal o fluxo ofensivo desse time. É uma coisa impressionante o que esse Cleveland joga no ataque. E assim, o Denver, apesar do péssimo desempenho defensivo, inclusive eu até falei sobre isso no pós-jogo, né? Essa falta de pressão ali no ponto no ataque é o que tá acabando com essa defesa do Denver, mano. Assim, o Denver é um time que se não consegue pressionar ali no ponto de ataque, se não consegue pressionar os ball handlers adversários, cara, a defesa, ela simplesmente rui. Porque sem ter proteção no perímetro, sem ter proteção ali na hora das infiltrações do adversário, o garrafão do Denver fica todo exposto, porque o Jokic não é um bom protetor de aro. O Jokic, ele precisa que o resto do time meio que trave as infiltrações dos adversários para que ele consiga antecipar a jogada, para que ele consiga se posicionar direito. Porque se ele toda hora ter que enfrentar os caras infiltrando com velocidade, fodeu. Ele não vai conseguir fazer nada. E ontem foi isso, cara. Toda hora o Cavs conseguia pontuar no garrafão, toda hora conseguia pontuar livre no garrafão, porque não tinha pressão ali no ponto de ataque. Então, defensivamente o Denver foi horrível, mas ofensivamente o Denver não foi mal. Pô, os caras marcaram 135 pontos. Meteram 15 bolas de 3 com 50% de aproveitamento. Com quase 50% de aproveitamento. Só que sem defesa não tem como, né? E na trocação, é muito difícil você bater de frente com o Cavs, mano. É muito difícil. Então, ontem foi o que aconteceu. Denver não conseguiu bater de frente e o Cleveland saiu com uma grande vitória, a 27ª do time na temporada, e o Denver sofreu sua 13ª derrota. E aí, pra gente encerrar, falar rapidinho sobre esse horror que foi Clippers e Warriors. Esse jogo foi horripilante. Foi uma coisa horrível de se assistir. Essa é a verdade. Em dois times muito mal. Só que o Clippers conseguiu ser um pouco menos pior. Né? Apesar dos trocentos turnovers que o Clippers cometeu, o time conseguiu ser mais produtivo no ataque. Teve James Harden aparecendo bem. Teve Norman Powell. Teve Vika Zubat. E aí, enfrentando um Warriors sem Curry e sem Green, Clippers conseguiu a vitória 102-92 foi o placar. O Warriors segue vivendo um momento horroroso. Ontem foi talvez um dos piores jogos do Warriors que eu já vi. Foi realmente uma coisa pavorosa. Pavorosa. O Warriors não conseguia criar nenhuma jogada, mano. Se não é o Jonathan Kuminga metendo 34 pontos vindo do banco, que é um absurdo, inclusive, ele ter vindo do banco, né? Num jogo sem Curry e Green, o Kerr começou com o Kuminga no banco. Ridículo, né? Mas enfim, se não é ele ali, cara, mas o Warriors não tinha nem competido minimamente. Cara, foi coisa feia, mano. Foi coisa feia o Warriors ontem. E o Clippers não fica muito atrás, não, tá? É o que eu falei, o Clippers foi menos pior. Fez ali um terceiro quarto muito bom, o segundo quarto também foi bom, mas o quarto período do Clippers foi uma tragédia. O Clippers quase entregou a paçoca. Né? Então, foi um jogo ruim dos dois e venceu menos pior. Vitória do Clippers, 18ª vitória do Clippers na temporada, 15ª derrota do Golden State. Tá? Mas uma notícia boa pro torcedor do Warriors é que Curry e Green jogam hoje. Né? Hoje contra o Suns, os dois vão pra quadra. Então, pelo menos, fica esse alívio, né, de saber que o basquete do Warriors provavelmente vai ser um pouquinho melhor tendo Curry e Green, né? Pelo menos tem essa notícia boa. Enfim,
Sobre a rodada de ontem era isso, tá? Acho que eu não deixei passar nada. Deixa eu ver. Não, deixei passar nada. Vamos então, pessoal, para o giro de notícias, né? Vamos comentar sobre as principais notícias do dia. Roda a vinheta e vamos lá. Muito bem, então, pessoal, vamos iniciar o nosso giro de notícias comentando sobre a grande notícia ali do dia, né? Que foi a demissão do Mike Brown. Né? Mike Brown, que até ontem era técnico do Sacramento Kings, foi demitido, né? Segundo o Shams Charania, a diretoria entendeu que os resultados são muito ruins e que a perspectiva de melhora não era tão grande assim. E aí, por conta disso, a diretoria do Kings resolveu demitir o Mike Brown. O que eu penso sobre a demissão dele? Na minha opinião, era o correto a se fazer, tá? Não é de hoje que eu critico o trabalho do Mike Brown, né? Desde o ano passado, o trabalho dele vem dando uma decaída. Ele teve um primeiro ano no Kings fantástico, onde ele recolocou o Kings no playoff depois de uma caralhada de tempo. Nem sei quantos anos o Kings ficou fora do playoff, mas ficou muito tempo. Ele foi lá, recolocou os caras no playoff, conseguiu dar uma identidade pro time, fez o Kings voltar a ser um time legal de se assistir. Foi muito legal ver o Kings naquela temporada. Então, o começo de trabalho dele foi, cara, surreal. Tanto que ele foi eleito o Coach of the Year daquele ano. Só que, depois do ótimo primeiro ano, o trabalho dele deu uma estagnada. Temporada passada já não foi lá um grande trabalho. O Kings já não fez uma grande temporada. E nessa temporada os resultados são horríveis. 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 Né? Então, eu acho que a demissão dele, ela não foi errada. O ato de demitir o Mike Brown não foi errado, na minha opinião. Porque além do trabalho ter regredido, pelo que é falado, ele já tinha perdido o vestiário. Os jogadores já não confiavam mais nele, já não tinham confiança, já não acreditavam muito nele. Ele também já estava pecando muito por algumas teimosias, como, por exemplo, a falta de minutos para o Keon Ellis. Aquilo era uma coisa que não fazia sentido, o Keon Ellis jogar tão pouco. Então, a demissão em si, eu não acho que foi errada. O problema, na minha visão, que é o que tem causado uma certa polêmica ao redor da liga, foi a forma como ele foi demitido. Segundo informações, o Kings esperou o Mike Brown dar o treino na sexta, deixou ele dar uma entrevista depois do treino e só foi demitir ele poucos minutos não, mas um pouco antes do time embarcar para Los Angeles, né, para jogar. Joga hoje contra o Lakers. Então acho que o timing da demissão foi errado. O timing foi errado. Eu acho que o Kings, e aí especificamente a diretoria, foi meio desrespeitosa com o Mike Brown. Faltou um pouco de gratidão pelo que ele fez. Porque, como eu disse, se não fosse ele, o Kings não teria voltado para o playoff. Não teria voltado a ser um time interessante. Então, o Mike Brown, ele fez muito por esse time. Então, eu acho que ele merecia um pouco mais de consideração na hora da demissão. Demitir não é um problema, tá? Não é um problema. Agora, o jeito que ele foi demitido, pra mim, foi errado. Quer demitir o cara? Demite depois do jogo. Terminou o jogo, anuncia. Mike Brown, não precisa vir amanhã pra dar o treino. Não precisa dar entrevista. Tá demitido, tá? Obrigado pelos serviços prestados. Mas a gente entendeu que o trabalho não é bom e a gente quer tentar uma coisa nova.
Abraço, obrigado por tudo, beijo no seu coração, até a próxima. Era isso que tinha que ter feito. Demitia depois do jogo contra o Pistons. Demite depois do jogo contra o Pistons. Agora, esperar o cara dar o treino, dar a entrevista, se arrumar pra viajar e aí demitir, aí eu achei errado. E é o ponto que tem sido muito criticado por outros treinadores, né? Eu até separei aqui esse post aqui do Pisou na Linha, onde eles compilaram algumas declarações de alguns técnicos sobre a demissão do Mike Brown. Né? Ontem muitos técnicos falaram sobre a questão e o grande ponto que eles pegaram foi no timing da demissão. Né? Por exemplo, o Michael Malone, que foi o que mais criticou a demissão, ele falou o seguinte: eu fiquei chocado e surpreso inicialmente, mas depois me questionei sobre o motivo de ter ficado assim. Isso é tão óbvio na NBA. O treinador principal sempre leva a culpa. Se eles estivessem vencendo, seria sobre como De'Aaron Fox e Domantas Sabonis são bons. Como estavam perdendo, a culpa vai para Mike Brown. É assim que funciona. No fim, também tem um ponto de para quem ele trabalha. Eu fui demitido pela mesma pessoa, então... Mas honestamente, o que me deixou puto foi que eles perderam seu 5º jogo seguido, o que realmente é complicado, e com um arremesso duro no último lance. Mas eles deixaram ele ir comandar o treino hoje e o demitiram a 15 minutos de pegar o voo para Los Angeles. Sem classe, sem coragem. E aí fala, né, que o Malone foi treinador do Kings na temporada 13 e 14 e foi demitido pelo mesmo cara que demitiu o Mike Brown, que é o Vivek Ranadivé. E eu concordo com ele. Eu discordo com essa parte aqui de... se ele estivesse ganhando, só ia estar falando do Fox, do Sabonis, não ia estar falando do Mike Brown. Mentira. Quando o Kings estava jogando pra caralho, o Mike Brown era muito elogiado. Então, isso aqui eu discordo. Mas o ponto de que eles erraram na hora de demitir, esperou ele comandar o treino, aí eu concordo totalmente. Pra mim foi de uma indelicadeza gigante da diretoria. O Steve Kerr também falou sobre, né? Muito decepcionado e triste com as notícias. Mike é um grande treinador e, acima de tudo, um grande amigo. É muito chocante imaginar que ele foi o técnico do ano há uma temporada e meia, e agora foi jogado aos Leões. Ainda mais quando você olha para onde eles estavam como franquia até a chegada de Brown. É chocante. Isso é um fato, né? Antes do Mike Brown, o Kings era um time relevante na NBA. Depois dele, o Kings virou um time relevante, virou um time atrativo. Tem razão aqui também o Steve Kerr. E o Jordi Fernandes também falou. Ele é muito bom, na minha opinião, um dos melhores treinadores em toda a liga. Lembrando que o Jordi, ele foi assistente do Mike Brown durante um bom tempo lá em Sacramento, antes de virar head coach no Brooklyn. Os melhores treinadores em toda a liga. Eu não estaria aqui se não fosse por ele, então são notícias muito tristes pra mim. Eu não gosto nada disso. Eu sei que isso é parte do negócio, mas estamos falando de um Coach of the Year há uma temporada e meia. E aí isso acontece agora. Esse ponto aqui do cara ter sido Coach of the Year... Eu entendo, tá? Realmente soa estranho um cara ser eleito o melhor treinador da liga há uma temporada e meia atrás e depois de uma temporada e meia ser demitido. Eu entendo. Mas, cara, tem que analisar o momento, mano. Basquete também é momento. E o momento do Mike Brown é muito ruim. E não repito, não é de hoje. É desde a temporada passada. A queda de rendimento do trabalho do Mike Brown vem desde a temporada passada. Então... Esse ponto que eles estão batendo bastante dele ter sido Coach of the Year há um ano e meio atrás, entendo, mas eu discordo. Eu não acho que isso invalida uma possível demissão. Não acho. Realmente eu não acho. Mas é o meu ponto de vista. E para encerrar aqui, né, teve o Rick Carlisle falando sobre isso. Ele falou o seguinte: antes de qualquer coisa, gostaria de dizer que estou chocado pela demissão de Mike Brown em Sacramento. Eu sempre conto a todos o quão sortudo eu fui por trabalhar com ele na minha primeira passagem por Indiana. Eu o vejo como um dos principais rostos e referências da nossa profissão. Um exemplo para todo homem ou mulher que quer trabalhar com isso. Belas palavras aí do Rick Carlisle. Então, é isso, gente. Minha opinião é essa, tá? Eu concordo com a demissão, concordo com o fim do trabalho, mas eu discordo demais do jeito que ele foi demitido. A forma como o Mike Brown foi demitido, pra mim, foi desrespeitosa. Na minha opinião. Pensando agora no futuro do Kings. O que o Kings vai fazer? Ao que parece, se não me engano, é Doug Christie, o nome do assistente do Mike Brown. Ele deve ser o técnico interino durante um tempo.
até o Kings arrumar um novo técnico. Pensando em nomes que estão aí no mercado, cara, mano, difícil, viu? Não temos, assim, nomes tão maravilhosos no mercado. Tem algumas bombas no mercado, né? Steve Nash é uma bomba, Jack Vaughn é uma bomba. Então, se eu fosse o Kings, eu fugiria dessas bombas. Um nome que, se eu fosse Sacramento, eu apostaria é o Monty Williams. Eu sei o trabalho dele em Detroit foi uma merda. Concordo que foi uma merda. Porém, eu acho que ali era muito mais um problema de falta de motivação do Monty Williams do que qualquer outra coisa. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que o Monty Williams aceitou ir para Detroit só por conta do dinheiro absurdo que ofereceram para ele. Ele não queria estar lá. Ele não queria estar num time rebuild. Monty Williams é um cara que nos últimos anos brigou por título. Foi finalista da NBA com o Phoenix. Então, e assim, não passando pano, tá? Fez um trabalho de merda. O trabalho dele foi horrível em Detroit. Mas eu acho que ele não tinha vontade de estar lá. Ele estava lá só pelo dinheiro. Em Sacramento, eu acho que a situação seria um pouco diferente. Ele pegaria um time que vem brigando por pós-temporada nos últimos anos. É um time com 3 potenciais All-Stars. Sabonis, Fox e DeRozan. É um time bom. É um elenco bom. Que tá no mercado bom, um mercado relevante. A Califórnia é um mercado relevante. Tem uma puta de uma torcida. Uma torcida muito engajada, muito apaixonada. Então eu acho que em Sacramento o Monty Williams seria uma boa. Acho que seria um casamento interessante. Eu faria essa aposta se eu fosse Sacramento. Eu iria atrás do Monty Williams. É um cara caro. É um treinador caro. Tem que pensar nisso. Mas eu iria atrás dele. Tá? Eu iria atrás dele. Se não for o Monty Williams, eu iria atrás, tentaria, né, convencer o Dan Hurley, que é técnico de UConn, né, multicampeão do college, e que foi muito especulado no Lakers durante a off-season, chegou a ter conversas com o Lakers, né. Se não for o Monty Williams, eu tentaria convencer o Dan Hurley a se mudar para Califórnia e aceitar o trabalho. Eu acho difícil ele sair de UConn, até porque ele renovou ali por uma bala. Então, não acho que ele sairia. Mas seria uma alternativa ao Monty Williams. Meu plano A seria o Monty Williams. Depois eu iria de Dan Hurley. E aí depois ia olhar o mercado, né? Ó, quem tá no mercado aí, ó? Frank Vogel tá no mercado. Acho uma bomba, mas tá aí no mercado. Steve Nash, Jack Vaughn. Quem mais tá no mercado? O Silas, né? Que era técnico do Houston, tá no mercado. E aí tem, né, a velha guarda, né? Mike D'Antoni. Cara, vou te falar, o Mike D'Antoni, eu não acharia uma escolha tão ruim não, viu? Pelo estilo de jogo que o Kings, né, aprendeu a executar aí, né? Ritmo acelerado e tal. Eu acho que o D'Antoni poderia fazer um trabalho interessante, tá? Não descartaria Mike D'Antoni em Sacramento. Não descartaria. Então tem aí algumas opções, mas eu ainda acho o Monty Williams a melhor. E se não for ele, eu iria atrás do Dan Hurley. Vamos ver o que o Sacramento faz. O que é um fato é que Mike Brown não treina mais Sacramento. E eu vou te falar um negócio, viu? Não vai ficar muito tempo sem emprego não, tá? Não fica muito tempo sem emprego, Mike Brown. Ó, vou te falar alguns times que eu vejo o Mike Brown podendo assumir. Ó, vamos lá. Vou abrir aqui a lista de times. Pra não falar besteira. Vamos lá. Vou colocar a lista de times aqui, ó. Boston não, Brooklyn não, Knicks não, Filadélfia não, Toronto não. Ó, vou te falar, hein. É impossível o Steve Kerr ser demitido depois dessa temporada? Não sei se é impossível não, viu? Se o Warriors fizer uma temporada de merda, eu não duvido do Steve Kerr ser demitido. E aí o Mike Brown seria uma opção interessante. Até porque o Mike Brown trabalhou muito tempo com o Steve Kerr.
Então seria uma transição, né, menos... não seria algo muito danoso assim pro elenco, porque sairia o Steve Kerr e entraria um cara que o elenco já conhece. Então, não descartaria Mike Brown no Warriors, se o Steve Kerr cair. No Clippers, é que o Tyronn Lue tá com moral por lá, então acho que ele não vai ser demitido. No Lakers, eu não acho que o J.J. Redick vai ser demitido nessa temporada, mesmo fazendo uma temporada ruim. Se acontecer, né, de fazer uma temporada ruim, eu acho que a diretoria vai dar mais um ano pro J.J. Então, no Lakers eu acho que não. Em Phoenix, eu acho difícil eles demitirem o Budenholzer com só um ano de trabalho. Então, eu acho que em Phoenix não. Agora, em Chicago, eu vejo muito o Mike Brown assumindo esse time na temporada que vem. Sabe, reconstrução, time novo, apostar na juventude. Eu apostaria no Mike Brown, se eu fosse o Bulls. Mandaria embora o Billy Donovan, pegaria o Mike Brown. Pô, vou te falar, se o Bucks decepcionar de novo, eu não duvido do Bucks demitir o Doc Rivers e pegar o Mike Brown. Inclusive, seria um movimento que eu acharia muito bom, hein? Acharia muito bom esse movimento. Então, acho que pode ser uma boa. Não descarto a Atlanta. O Quinn Snyder tá fazendo um trabalho bom, mas não é uma unanimidade. Não é uma unanimidade. Charlotte, Miami, Magic e Wizards. Eu não vejo trocando de técnico agora, principalmente Miami e Orlando, né? Spoelstra e Jamal Mosley jamais cairiam. Denver. Não, o Michael Malone tem muita moral por lá, então não vejo ele caindo, não. Minnesota eu também não acho que o Chris Finch cai, independente da temporada. Oklahoma também não acho que cai. Em Portland, eu vejo o Mike Brown podendo assumir ali se o Chauncey Billups cair, viu? Eu vejo o Mike Brown assumindo esse Blazers, viu? Eu vejo. Em Utah, eu acho que não. San Antonio, eu acho que não. A menos que o Popovich aposente. E aí talvez o Spurs possa apostar no Mike Brown pro ano que vem. Vamos ver. Em New Orleans, eu vejo muito o Mike Brown pegando esse time. Vejo muito, cara. Eu já falei, se eu fosse o Pelicans, demitiria o Willie Green. Não gosto do trabalho do Willie Green. Acho um trabalho ruim nessa temporada. Então, se eu fosse o Pelicans, eu já começaria a sondar o Mike Brown pra temporada que vem. Essa temporada, deixa o Willie Green até o fim. Não tem como salvar essa temporada. Mas pra temporada que vem, eu pensaria muito no nome do Mike Brown, se eu fosse New Orleans. Memphis não, Houston não. Dallas é um time pra gente ficar de olho. Dallas no ano que vem, se o time não for longe nesse playoff, eu acho que uma troca de treinador pode sim acontecer lá em Dallas. E eu vejo com muito bons olhos, tá? Se Dallas manda embora o Jason Kidd e pega o Mike Brown, pra mim é um upgrade absurdo, tá? Pra mim é um upgrade absurdo. Então, Dallas é outro time que eu vejo o Mike Brown podendo trabalhar. Então, tem mercado. É um cara que tem mercado. Saiu um pouco em baixa de Sacramento? Saiu. Mas ele é um cara bom. Ele é um cara que ao redor da liga é muito respeitado. Então, não acho que ele vai ficar muito tempo sem serviço, não. Tá? E aí, gente, para encerrar aqui o nosso bloco de notícias e, consequentemente, encerrar também o programa, comentar sobre essa ótima notícia que saiu ontem sobre o Kawhi. Né? Segundo informações, o Kawhi tem data marcada para voltar às quadras. Né? Depois de sei lá quanto tempo sem jogar, né? Ele machucou no playoff passado, né, cara? Machucou no playoff passado, na série contra Dallas. Então ele tá muito tempo fora. Depois de tanto tempo fora, finalmente temos uma data prevista para a volta do Kawhi. Segundo o Law Murray, do The Athletic, o Kawhi deve fazer a sua estreia no segundo jogo do Clippers em 2025, que vai ser contra o Atlanta Hawks, no dia 4 de janeiro. Aqui tá a fala do Murray, né? Há de fato uma data-alvo para o retorno de Kawhi Leonard ao Clippers, sábado 4 de janeiro, no Intuit Dome, quando a franquia receberá o Atlanta Hawks.
A equipe ainda está lidando com a situação de Leonard com cautela e ainda há muitos fatores que podem influenciar. No entanto, o momento está chegando de forma rápida e esta próxima semana será um passo crucial. Então, segundo informações dele, 4 de janeiro é o dia que Kawhi deve voltar às quadras, o que é uma notícia espetacular para esse Clippers, que tem feito uma temporada muito digna, tá? A temporada do Clippers é digna pra caramba, o time tá jogando bem, na medida do possível, defesa muito boa, ofensivamente Harden e Powell estão comandando bem ali o ataque, e o time tá com campanha positiva, brigando por pós-temporada, então saber que o Kawhi volta no começo de janeiro, cara, é uma injeção de ânimo, é uma injeção de confiança gigante nesse time do Clippers. Porque com o Kawhi e com o time mantendo a pegada na defesa, com o Harden mantendo o grande nível, mano, dá pra esse Clippers sonhar com coisa boa. Dá pro Clippers sonhar, dá pro Clippers ter ambições nessa temporada. Então, vai ser uma volta muito importante para a liga em si. Vai ser muito bom ter o Kawhi de volta. É um dos melhores jogadores da liga. É um dos grandes astros que a NBA tem. Então ter esse cara em quadra com certeza vai ser muito bom. Pensando também nas finanças do Clippers. E aí eu tô falando ingressos do Intuit Dome. Ter o Kawhi também vai ser muito bom. Porque vai atrair mais público. Vai ter mais gente para assistir. Com certeza esse jogo aí contra o Hawks vai ter um público gigante. Vai ter um público gigante, então vai ser casa cheia. Então até para as finanças do Clippers vai ser muito bom ter o Kawhi. E para ele mesmo vai ser muito bom. O Kawhi é um cara que, apesar de não parecer, ele é um cara que ama basquete. Ele já falou várias vezes, nas poucas entrevistas que o Kawhi cedeu nesse período, ele falou muito sobre a saudade que ele tem de jogar, como é ruim, como é doloroso para ele não poder estar em quadra. Então, pro próprio Kawhi vai ser maravilhoso voltar. E voltar num time bom. Num time que tá jogando bem, que tá competindo, né? Então, notícia maravilhosa. Tomara que ele realmente volte no dia 4 de janeiro. E tomara que ele consiga se manter saudável pelo maior tempo possível. Esperar que o Kawhi não se machuque de novo é utopia. É utopia. Mas eu acho que dá pra esperar, dá pra sonhar pelo menos com ele se machucando menos. Ou se machucando em momentos menos críticos da temporada. Acho que isso dá pro torcedor do Clippers sonhar. Então, é isso, gente. 4 de janeiro é programada aí a volta de Kawhi Leonard. E, com essa notícia maravilhosa, eu encerro o bloco de notícias e encerro também o programa. Roda a vinheta e vamos para a despedida. Muito bem, turma. Brigadão, tá? Pela audiência de vocês nesse sabadão. Espero que todo mundo tenha curtido o programa. Se gostou, não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar o conteúdo com seus amigos. Pessoal que assistiu na Premiere, muito obrigado pela participação. Isso ajuda muito. E é isso, né, gente? Nos vemos aí no decorrer do dia com mais conteúdo. Amanhã, domingão, estamos de volta com mais uma edição do Switch TV Show. Grande abraço, beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Tchau!